Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Tudo bom? É um motivo de muita alegria. Hoje eu recebi essa missão, né, de estar com vocês, adorando, cultuando ao Senhor. Nós vamos estar falando de coisas acerca de família, de casais. Vamos falar um pouco sobre estresse, né? Todos nós estamos sendo atingido por um estresse muito grande, né? Por causa de todo o confinamento, todo esse isolamento social, essas notícias que nós temos tido o tempo todo, né? Então, nós vamos elevar a Deus uma palavra de oração primeiro. Logo após estarei lendo Gênesis 2:18 e nós vamos estar dando início a uma breve conversa, um breve bate-papo sobre estresse, alguns efeitos da pandemia no casamento e nos relacionamentos familiares. Amém? Pai amado, Deus querido, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos na tua presença, te louvando, te adorando, bendizendo e exaltando o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque em tudo vemos a tua mão, a tua proteção e a tua direção, Senhor. Fala conosco, Deus, de forma gloriosa, de forma em que nossos corações se sintam acolhidos, se sinta renovado por Ti, Pai. Muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, lá em Gênesis 2:18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Né? Essa passagem me leva a entender que em todo o tempo o Senhor havia planejado, já estava nos planos do Senhor a família, já estava nos planos do Senhor, né, o casamento. Né? E que coisa difícil, né, irmãos? Difícil, mas não impossível, esse viver a dois, né? E nós estamos aí vivenciando essa pandemia, esse vírus, né? Essa ameaça invisível, mas real. Muitos de nós já sofremos as consequências, né, dessa pandemia, com o isolamento social, com a perda de emprego, a perda de entes queridos, de amigos, o medo, né? O medo tem nos assolado, e se sentimos medo, não é por pouca fé. Sentimos medo porque somos humanos. Se nos estressamos, é porque somos humanos. Se nos sentimos ansiosos, é porque somos humanos. Então, nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre isso, porque nós temos visto que com o isolamento, as famílias que não tinham tempo para estar juntas, agora dizem que são obrigadas a estarem convivendo, né? Uma obrigação. E por que uma obrigação? Deveria ser um prazer, né? A palavra correta deveria ser um prazer estar em família, um prazer estar em casal, né? E a gente acaba se pegando, descobrindo coisas que antes, com a correria, com o nosso dia a dia atarefado, a gente vai passando desapercebido de nós, que é olhar para as nossas crianças e perceber que hoje são adolescentes, olhar para os nossos cabelos, né? E olhar para o cabelo daqueles que são o nosso cônjuge, estão ficando brancos, apareceram alguns brancos. É se olhar no espelho e perceber que apareceram rugas no canto dos olhos. E
aí, né? E que susto, né? Que surpresa a nossa se deparar com isso, quando eventualmente todos nós só nos encontrávamos à noite para uma rápida refeição, muitas vezes para um rápido momento de oração, né? Porque além da correria, também nos rouba o tempo o celular, computador, a TV, né? E nós nos vemos todos os dias tendo que nos reinventar. A gente está tendo que se reinventar para poder fazer algo novo todo dia, né? Algo novo todo dia para poder conviver em harmonia, né? Ter uma harmonia no lar. Infelizmente, com essa determinação externa de isolamento preventivo para garantir a vida, é que cada um se dá conta da presença e da ausência de algumas pessoas. Entendeu? E isso nos toma como solavanco, né? Como uma surpresa para nós. Porque enquanto temos a nossa vida naquela correria toda, muita coisa passa desapercebido de nós, né? E fica uma situação até interessante, né? Você perceber que algumas pessoas saíram das nossas vidas, outras entraram, aí você passa e descobre que uma criança virou adolescente, que de repente o cabelo está com detalhes pratas, né? E a gente vai se descobrindo. Só que o que acontece? O que tem acontecido? A gente, isso, além desse medo, a gente tem sido surpreendido por outros fatores estressantes, né? Que são, por exemplo, muitas pessoas estão trabalhando em home office. Nós, mães, pais, a gente está precisando ajudar os nossos pequenos nos deveres escolares. A gente está precisando administrar a limpeza da casa, a organização do alimento, a gente precisa administrar a esterilização das coisas externas que entram no nosso lar, a gente se preocupa com aqueles que precisam estar fora trabalhando e isso só potencializa um estresse já recorrente, né? E a OMS vai dizer que o estresse ele já atinge 90% da população mundial, né? Que são alguns fatores do estresse, né? A agitação do dia a dia, falta de cansaço, essa agitação de trânsito, de trabalho, problemas financeiros e até mesmo a falta de um ambiente familiar favorável. Então, a própria Organização Mundial da Saúde nos diz que um facilitador para o estresse é a falta de um ambiente familiar favorável. E o que seria um ambiente familiar favorável, né? Seria aquele ambiente em que você consegue manter uma estabilidade de convivência prazerosa, né? Onde você sente prazer em estar junto, onde você sente prazer em compartilhar as coisas, onde você sente prazer em compartilhar seus pensamentos, seus sentimentos. Só que a gente se depara com uma situação conjugal onde muitas vezes os casais, uma das partes, só pensa em si, né? Acha que o outro está ali apenas para satisfazer as suas vontades, para compreender as suas demandas e para servir de apoio às suas necessidades, das suas satisfações, né? As suas necessidades egóicas são as necessárias, são aquelas assim que precisam ser supridas e acabou. Só que nisso acontece um desgaste no relacionamento que
muitos dos casais vão deixando isso de lado, vai passando o tempo e vai deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá. E quando você vê, nós estamos numa pandemia. Nós precisamos estar em casa para que haja, né, uma diminuição dessa contaminação em massa, né? E nós precisamos estar com os nossos. E como estar com os nossos, onde eu só sou uma via de oferecer e nunca uma via de receber, né? Então, agora é o momento que a gente precisa tentar diminuir um pouco esse estresse que tem nos acometido, um estresse de que muitos têm vivido agora. Perderam os empregos, perderam entes queridos, e tem um mal que tem nos acometido. Então a gente fica até com a nossa percepção distorcida quanto à necessidade do outro. E quando eu estou estressado, eu não consigo distinguir a necessidade do outro, né? Eu vou querer diminuir o meu estresse, eu quero diminuir o meu estresse, eu quero diminuir aquilo que me tem causado angústia. Só que quando enfrentamos esse estresse externo, é mais provável que o indivíduo se comunique de maneira excessivamente crítica ou argumentativa. É o que eu falei. Se eu estou estressada, eu não vou ter paciência, né? Eu vou criticar tudo. Qualquer coisa vai ser uma gota d'água assim para transbordar. E tudo eu vou perguntar por quê, para quê. Ele também tende a culpar o parceiro, né? Geralmente a gente culpa o outro porque nós estamos tão frustrados por tudo que a gente tem vivenciado. A gente fica tão frustrado por não conseguir administrar as nossas demandas, nem as demandas do outro, né? Porque a gente, quando tem filho, a gente precisa tentar administrar, né? O medo do filho, a dificuldade do filho em fazer um dever de casa, em explicar de acordo com a faixa etária, de uma forma com que a criança, o adolescente entenda o que tem acontecido e dar apoio, né? Então, assim, tudo fica mais difícil, né? E com o tempo, a gente vai ficando mais insatisfeito com o cônjuge, com o relacionamento, né? Então, o que acontece? Começa a haver vários atritos, né? Várias respostas negativas a coisas, às vezes, até banais, por conta desse estresse. Os casais podem esforçar-se para comunicar-se e comportar-se de maneira com a qual gostariam realmente que fosse tratado, adotando uma postura diferente para evitar observações críticas ocasionais, perdoar comportamentos prejudiciais e adotar uma perspectiva do parceiro e evitar expressões de culpa, hostilidade, desespero e desprezo. Então, se a gente conseguir, né, parar um pouquinho e tentar criticar menos, perdoar alguns comportamentos que de repente a gente não concorda, adotar uma perspectiva melhor, eu acho não, tenho certeza que a gente consegue ter uma harmonia, né? Uma harmonia como casal. O casamento também se beneficia quando os parceiros se envolvem em atividades com pouco estresse. O que seriam essas atividades com pouco estresse, né? Nós já estamos aí desde março, né? Em confinamento, né? Eu creio que muitos de nós já fizeram muitas coisas. Eu já ouvi pessoas dizer que já esgotaram a sua cartela de Netflix, né? A cartela de filmes e séries. Mas nós podemos sim jogar, pegar um jogo de tabuleiro, jogar junto, desde que o parceiro não seja extremamente competitivo, né, para que isso não haja um atrito.
ou a gente pode sentar, conversar e compartilhar experiências e memórias positivas. E isso acaba aumentando a intimidade e a proximidade um do outro. Compartilhar uma leitura juntos, ver um filme juntos, fazer uma comida que o outro goste, levar café na cama ou uma simples xícara de chá, né? Há quanto tempo você não prepara uma coisa gostosa que de repente o outro gosta de comer? Há quanto tempo você não leva de repente um café na cama ou uma xícara de chá, né? Então, por que não aproveitar agora esse confinamento, aproveitar agora essa oportunidade, né, que nós estamos tendo para resgatar, né, esses pequenos detalhes que vão acabando, ficando no esquecimento por causa do dia a dia. Então, nós sabemos pouquíssimo quanto à pandemia, do como ela pode afetar os relacionamentos a longo prazo. A gente não tem ainda uma estatística de taxa de divórcio, de casamento e de nascimento. Mas tem uma pesquisa de efeito de desastre que eu gostaria de ler para vocês bem rapidamente. Após o furacão Hugo, por exemplo, as taxas de divórcio, casamento e nascimento aumentaram no ano seguinte, nas áreas mais afetadas pelo furacão em comparação com as outras áreas que não foram afetadas. As taxas de divórcio realmente diminuíram. Esses efeitos divergentes podem refletir diferenças no contexto dos dois tipos de desastres, que foi o furacão e o 11 de setembro. Os ataques terroristas envolvem perda significativa de vida, além de incerteza e medo em relação a ataques futuros. E diante de ameaças tão graves, as pessoas normalmente buscam proximidades físicas, segurança e conforto de pessoas próximas. O furacão Hugo, por outro lado, não envolveu muita morte, mas exigiu a reconstrução de comunidades por um período mais longo e que provavelmente foi um estresse mais crônico e tributário sobre casamentos e famílias, o que contribuiu para a maior taxa de divórcio. O modo como as epidemias moldam a demografia nos casamentos depende das características contextuais específicas das epidemias. Então, nós ainda não temos. Eu creio que mais tarde nós teremos sim uma estatística sobre isso. Mas isso não pode ser uma realidade para as nossas vidas. Nós temos a palavra de Deus como base de conduta, né? Como a palavra de Deus está aí para nos ensinar a como lidarmos, né? Como pais, como mães, como maridos, como esposa, como vizinhos, como profissionais. E eu creio, irmãos, que isso é apenas uma tempestade e ela vai passar. Ela vai passar. Os casais que são capazes de manter uma boa comunicação, apoiar-se e responder bem ao outro durante a crise, agora do Covid-19, provavelmente permanecerão juntos e possivelmente se sentirão mais ligados e unidos por terem resistido juntos à tempestade. Irmãos, eu tenho certeza que essa não é a primeira tempestade que vocês estão passando como casais ou em família. Assim como não é a primeira que eu tenho passado, né? Que nós temos vivenciado. Mas eu tenho algo para te dizer. O Senhor que é o dono do vento, o dono da chuva, o dono do mar, ele está no nosso barco. Ele está na nossa família. E ele nos garante a vitória. E basta uma palavra dele para essa tempestade passar. Aleluia! E nós temos que crer nesse Deus. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor para a nossa vida. A mídia, ela tem dito coisas terríveis. Terríveis. As nossas expectativas futuras quanto ao que a mídia tem lançado sobre nós é muito terrível, irmãos. Mas há esperança para nós em
Deus, a nossa esperança está em Deus. Manter conexões sociais com amigos e familiares por meio de telefonemas, videochamadas, também pode reduzir o sentimento de isolamento social, porque você acaba oferecendo um apoio a quem está do outro lado e você acaba recebendo um apoio, né, também de quem está do outro lado da tela. Embora se especule que a pandemia atual aumentará a taxa de divórcio, essa previsão não é uma sentença sobre as nossas famílias. Aleluia! Não é uma sentença sobre as nossas famílias. Nós não podemos aceitar essa mentira de Satanás sobre as nossas famílias. Casamentos e relacionamentos íntimos podem sobreviver e vão sobreviver em nome de Jesus à pandemia da Covid-19 e a qualquer tempestade, irmãos, que sobrevier sobre nós. Embora a situação apresente desafios e efeitos diversos sobre casamentos e famílias, não são inevitáveis. Os indivíduos podem esforçar-se para resgatarem os relacionamentos. Um grande exercício seria não focar naquilo que você quer, mas tentar entender o que o parceiro quer e precisa, ajudar na solução de problema quando necessário, participar em conjunto de algumas atividades agradáveis que estimulem a intimidade. Precisamos voltar a fazer como fazíamos na época do namoro, onde supervalorizávamos as qualidades, subestimávamos os defeitos. Porque com o tempo tendemos a inverter essa situação. Subestimamos a qualidade e supervalorizamos os defeitos. E essa visão diferente tende a ser muito mais lesiva durante esse período de superexposição. Então, é trazer à memória aquilo que dá esperança. É você relembrar daquele tempo em que você gastava um tempo a mais para conquistar o outro. O amor realmente é como uma planta. Você tem que regar, você tem que podar, às vezes você tem que dar uma fofada, tem que adubar, e assim é o amor, assim é o casamento. Você precisa todos os dias se reinventar para que não entre na rotina, para que vocês não se esqueçam de como é bom viver a dois, de como é bom viver em família. Para os relacionamentos conjugais e românticos sejam a principal fonte de apoio para muitas pessoas, a manutenção de conexões mais amplas com amigos e familiares pode ajudar os casais a atravessar momentos difíceis. Então, irmãos, nós precisamos de uma rede de apoio, onde a gente possa compartilhar as nossas dificuldades, as dificuldades que nós estamos passando. Entendeu? E quando nós temos filhos envolvidos, que aí sim, né, a família, a psicologia, a terapia sistêmica familiar, ela vai me dizer que a família ela é constituída a partir dos filhos. Então, quando chegam os filhos, tudo acaba se tornando um pouco mais dificultoso porque existe um quê a mais, né, na união. A gente vai ter que se desprender mais de atenção. Há um desgaste de energia maior, né? Mas é possível. É possível ter uma rede de apoio nos momentos de dificuldade para que isso se torne um pouco mais leve. Além de que nós temos as melhores armas, o jejum e a oração. Não é mesmo? Está bem estabelecido que ter relacionamento íntimo de apoio, incluindo relacionamentos conjugais, reduz os riscos para a saúde, tanto ou mais que fatores bem conhecidos de promoção de saúde, como parar de fumar, fazer exercícios físicos, né?
está focado de repente em perder peso juntos. Então, nada mais é que tudo aquilo que você puder fazer junto, em casal, só vai te proporcionar uma saúde emocional melhor e física a longo prazo. A longo prazo, o casal, a família, quando unida, a família, quando determinada a estar juntas com um propósito, ela está condenada a ter uma saúde emocional muito melhor e física. E nós vamos ver isso a longo prazo, né? Não é à toa que nós vemos aí, graças a Deus, casais casados há muitos anos, com filhos bem estabelecidos, filhos bem-sucedidos, filhos que são assim, têm um equilíbrio emocional, têm uma inteligência emocional, consegue administrar bem, né, as suas emoções, as suas demandas, tem tomada de decisão. Isso são famílias que conseguem estarem unidas nos momentos bons e nos momentos ruins, sem haver uma ruptura. Embora os casais enfrentem vários desafios devido à pandemia, o estresse não precisa prejudicar o casamento. E muitos relacionamentos podem até ficar mais fortes como resultado da superação das diversidades em conjunto. Ao mesmo tempo, casais com recursos limitados e que sofrem fortes estresses adicionais, como cuidar de criança pequena, de pai idosos que sofreram perdas pessoais, financeiras significativas, podem enfrentar um momento particularmente difícil para ultrapassar essa crise. Mas quando a pessoa consegue ter um apoio familiar, né, um apoio dos seus, ter o seu cônjuge ao seu lado, o seu cônjuge apoiando, sendo um suporte de verdade, ele consegue, mesmo sendo mais difícil, de acordo com a sua perda, ele consegue ultrapassar essa crise. Nós amamos o que admiramos. Temos tido, talvez, uma das maiores oportunidades, irmãos, que é de nos reencontrarmos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. O Senhor tem nos dado a oportunidade de reaproximação, de reconexão, de um resgate, né, desse tempo que foi perdido, porque o que passou, passou. A gente não vai conseguir, infelizmente não tem um botãozinho para a gente voltar ao passado e tentar fazer tudo de novo. Que bom seria que tivesse, mas não tem. Então, a gente precisa hoje relembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Por quê? Não é bom que o homem viva só. O Senhor nos fez para andarmos juntos com aquele que Ele separou para nós, com aquele que nós juramos amor, fidelidade, na saúde, na doença, na fartura, na escassez. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade de reconexão que o Senhor tem dado a mim e a você. É tempo de resgate de quem eu sou, resgate do que eu tenho feito, de produtivo, o que eu tenho feito com a minha vida, o que eu tenho feito com aquilo que o Senhor tem me dado, o que eu tenho feito com aquela fala de que eu não tenho tempo. Agora você tem tempo. E o que você tem feito com esse tempo, né? Então, que nós possamos nos voltar a nossa lembrança aquilo que nos fazia feliz, aquilo que nos dava prazer em estar a dois, o que te dava prazer em estar com a sua família reunida, né? É tempo de resgate, que nós possamos entender que esse é um
tempo de resgate, resgate da família, resgate de tudo aquilo nós temos feito. É um tempo de balanço, né? De fazer um balanço da nossa vida. Porque, irmãos, eu tenho visto pessoas dizer: nossa, eu quero que a minha vida volte ao normal. Irmãos, nós não sairemos iguais dessa pandemia. Nada vai ser como antes. A minha oração é que a gente saia disso muito melhor, com um olhar diferente para o outro, com um olhar diferente para o Evangelho, com um olhar diferente para o meu irmão. Porque quantas pessoas passam por nós, se nós não conseguimos estar com os nossos dentro de casa, se nós não conseguimos ter um olhar para os nossos de dentro de casa, nós não vamos conseguir ter um olhar para os nossos irmãos, nós não vamos conseguir ter um olhar para aqueles que estão lá fora. Então, que nós possamos entrar nesse balanço, né? Nessa parada, nesse start que o Senhor nos proporciona, e que a gente possa voltar à lembrança, voltar à memória aquilo que nos dá esperança, para que a gente viva uma vida a dois em plenitude, paz, como a palavra de Deus deseja, que a gente possa viver e ver o que o Senhor tem feito aos nossos, porque agora nós temos tempo para olhar, perceber, nos perdoar, nos reconectar. Nós não precisamos perder quem amamos para dizer: eu poderia ter dito que amava mais, eu poderia ter feito tantas coisas, mas infelizmente muitos de nós não vamos ter mais essa oportunidade. Mas hoje o Senhor dá a mim e a você a oportunidade de recomeçar, de reconexão. Que essa palavra fique martelando na sua mente: reconexão, reconstrução, reaproximação, resgate da sua vida conjugal e familiar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça você viver o melhor que Ele tem como casal, como família. Que você possa colher frutos dessa pandemia. Você possa colher frutos, frutos lindos, frutos que saltem aos olhos, que você tenha testemunhos que edifiquem vidas ao término dessa pandemia. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau.